Norma 13. Contabilidade. Item 1. Objetivo: estabelecer as ações e padronizar os procedimentos contábeis, o plano de contas, a função e funcionamento das contas e os demais procedimentos a serem adotados em âmbito do sistema CFP/CRPs, com a finalidade de registrar e controlar a execução orçamentária da receita e da despesa, registrar os atos e fatos de natureza financeira e patrimonial, emitir relatórios e peças contábeis, diário, razão, balancetes e demonstrações mensais e balanços e demonstrações anuais, demonstrar os resultados econômico-financeiros da entidade para serem analisados e interpretados, fornecer os elementos para a elaboração da prestação de contas anual. Item 2. Legislação aplicável. Serão obedecidas a Lei nº 4.320/64, DL 267 e as normas brasileiras de contabilidade, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Item 3. Procedimentos. Item 3.1. Visando a segurança, controle da documentação e a facilidade de obtenção de informações, a contabilização dos atos e fatos administrativos será, preferencialmente, feita nas dependências do Conselho obrigatoriamente por contabilista inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. Item 3.2. O gerente é o responsável pela supervisão e coordenação dos serviços administrativos, financeiros e contábeis do Conselho e pelo fornecimento de informações gerenciais ao presidente e demais membros da diretoria. Item 3.3. A contabilidade é a fase final do controle interno, registrando todas as operações que envolvem a execução orçamentária da receita e da despesa, outros ingressos e saídas de recursos, os créditos a receber e obrigações a pagar, a movimentação de bens patrimoniais e demais atos e fatos administrativos. É exigido do contabilista a adoção do sistema contábil informatizado utilizado pelo sistema CFP/CRPs, e a legislação aplicável ao processamento dos dados e relatórios. Classificação contábil ou preferencialmente no próprio documento, por carimbo ou outra forma que indique os códigos das contas debitadas e creditadas e outros dados necessários e esclarecedores do ato ou fato administrativo a contabilizar. Prestar as informações sobre seu trabalho com a antecedência desejável, principalmente quando houver despesas sem crédito orçamentário, com vistas à preparação de processo de abertura de crédito suplementar. Informação em tempo hábil sobre quaisquer situações impróprias relacionadas à documentação. Organização da documentação em ordem cronológica, sequencial de lançamento. Organização da prestação de contas anual 10 dias antes do prazo estabelecido na norma número 14 do Conselho Federal. Estando os serviços de pessoal a cargo do contabilista, este deve elaborar a folha de pagamento e respectivos contra-cheques, as guias de recolhimento dos encargos sociais e dos tributos, no prazo máximo de 5 dias após o recebimento das informações pertinentes do Conselho. Item 4. Relatórios mensais. Item 4.1. As operações econômicas e financeiras serão demonstradas após o encerramento de cada mês, de forma analítica e sintética, mediante a elaboração das seguintes peças contábeis: balancete analítico de verificação, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, comparativo da receita orçada X arrecadada,
Comparativo da despesa fixada a X realizada. Conciliações bancárias acompanhadas dos respectivos extratos bancários. Item 4.2. Prazo. O Conselho deve ter em mãos os demonstrativos contábeis mensais, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência. Item 5. Relatórios anuais. Item 5.1. Por ocasião do encerramento do exercício, serão emitidos, além dos relatórios referentes ao mês de dezembro, os relatórios que demonstram os saldos acumulados, no exercício, das contas de resultado e a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro, a saber: balancete analítico de verificação, com o movimento do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício encerrado. Balanço financeiro. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial comparado. Demonstração das variações patrimoniais. Balanço orçamentário. Comparativos da receita e despesa orçadas com as realizadas. Conciliações bancárias, acompanhadas dos respectivos extratos bancários. Item 5.2. Prazo. O Conselho deve ter em mãos os demonstrativos contábeis anuais, até o dia 10 de janeiro do ano seguinte ao de referência. Item 6. Plano de contas. Item 6.1. Estrutura. O plano de contas é estruturado de forma hierárquica e é padrão do sistema CFP/CRPs, observadas a legislação aplicável e as características específicas do Conselho, a necessidade de informação à diretoria, facilitando a análise das prestações de contas. Item 6.1.1. O primeiro nível representa a classificação máxima na agregação das contas nas seguintes classes. Item 1. Sistema orçamentário, receita e despesa. Item 2. Sistema financeiro, ativo e passivo financeiro. Item 3. Sistema patrimonial, ativo e passivo permanente. Item 6.1.2. O ativo compreende todas as contas correspondentes aos bens e direitos da entidade, demonstrando a aplicação dos recursos, e o passivo corresponde às obrigações, evidenciando a origem dos recursos aplicados no ativo. Item 6.1.3. Ativo financeiro, compreende a disponibilidade em caixa e bancos e os direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte. Item 6.1.4. Ativo permanente. Representa as imobilizações em bens móveis e imóveis, os créditos e valores diversos de caráter permanente. Item 6.1.5. Passivo financeiro, compreende as obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte. Item 6.1.6. Passivo permanente, compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte. Item 6.1.7. Ativo e passivo compensado, contas com função precípua de controle, relacionadas a situações não compreendidas no patrimônio que, direta ou indiretamente, possam afetá-lo, inclusive as relativas a atos e fatos ligados à execução orçamentária e financeira. Item 6.1.8. Patrimônio líquido, representa o ativo real líquido. Item 6.1.9. Receita, contas representativas dos recursos auferidos na gestão, a serem computadas na apuração do resultado do Conselho, desdobradas nas seguintes categorias econômicas. Alínea A. Receitas correntes, de natureza contínua, resultantes da arrecadação de contribuições obrigatórias de anuidades, serviços, multas por infrações, juros, multas e atualizações monetárias, por pagamento em atraso e patrimoniais.
Alínea B. Transferências correntes, no Conselho Regional pelos recursos financeiros transferidos do Conselho Federal, a título de auxílios financeiros, para atender a despesas correntes. Alínea C. Receitas de capital, recursos auferidos, de natureza eventual, que aumentam as disponibilidades, provenientes da conversão, em espécie, de bens e direitos, tais como alienação de bens e amortizações de empréstimos concedidos. Alínea D. Transferências de capital, no Conselho Regional, pelos recursos financeiros transferidos do Conselho Federal, a título de empréstimo ou de auxílios financeiros, quando destinados a atender a despesas de capital. Item 6.1.10. Despesa. Compreende as contas representativas dos recursos dispendidos na gestão, a serem computadas na apuração do resultado da entidade, desdobradas nas seguintes categorias econômicas. Despesas correntes, são o custeio e as transferências correntes. Despesas de custeio, compreende as despesas necessárias às operações precípuas do Conselho, com manutenção de serviços anteriormente criados, tais como despesas com pessoal e encargos, serviços de terceiros, materiais e conservação, inclusive as despesas destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Transferências correntes, no Conselho Federal refere-se aos recursos financeiros repassados aos conselhos regionais, a título de auxílio financeiro para atender a despesas correntes. Despesas de capital, contribuem para a formação ou aquisição de bens de capital, tais como bens móveis e imóveis. Transferências de capital, no Conselho Federal pelos recursos financeiros transferidos aos conselhos regionais, a título de empréstimo ou de auxílio financeiro para atender a despesas de capital.